A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estou há dias sem gravar, mas hoje o Senhor colocou uma palavra muito forte no meu coração, então eu queria compartilhar com vocês, amém? Se encontra no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, que fala: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também, preso em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado tudo, mas uma coisa faço, e que me esquecendo das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio, pela soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Palavra essa que Deus colocou no meu coração, que vai falar a respeito do nosso querido apóstolo Paulo, as cartas de Filipenses. Glória a Deus, aleluia. E ele declara: não que eu tenha alcançado tudo que eu desejo, ou que tenha chegado ao objetivo que eu planejei, mas prossigo no alvo. O negócio não é você olhar e dizer: eu alcancei tudo que eu almejei. Não. Mas é permanecer no foco a qual você foi chamado. O que me faz lembrar dessa palavra é Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 5, vai nos falar o seguinte: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e não o procura, a não ser que procuramos contra a lei do seu Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra é essa que o Senhor colocou no meu coração a respeito de prosseguirmos o alvo. Falar do apóstolo Paulo, lembrar do profeta Daniel, eu acredito que é a gente analisar a lógica, né, em Cristo, a qual nós fomos chamados para prosseguir, independente do cenário, independente das lutas, porque o apóstolo Paulo, ele era Saulo, ele era comandante, ele era alguém que tinha uma patente alta. Ele era alguém que vivia, né? Ele era um homem aclamado, ele era um homem rico, ele era um homem de posses. Ele perseguia cristão e ele decidiu, ele foi chamado pelo próprio Cristo para viver um propósito. Propósito esse de viver em confronto com seu próprio eu antigo. Porque ele deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Ele deixa de ser perseguidor e se torna perseguido. E aqui a palavra do Senhor é clara em nos dizer: não que eu tenha alcançado tudo que eu almejo, mas eu prossigo no alvo. Qual que é o seu alvo? Qual que é o seu objetivo? Talvez você tenha olhado para você e dito: olha, eu planejei tanto e não alcancei nada. E de você olhar ao seu derredor, você vai querer parar. Lembra de Pedro? Quando Pedro ele estava dentro do barco e ele fala: se és mesmo Cristo, faça-me ir ter contigo. Jesus coloca Pedro para poder caminhar sobre as águas. E quando ele caminha e que ele começa a olhar ao seu derredor, a palavra do Senhor Jesus vai dizer que Pedro ele começa a se afundar. Porque ele deixou de olhar para o alvo e ele começou a olhar para a circunstância que era adversa, os ventos eram contrários, as tempestades eram muitas. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, porque a palavra de Deus vai dizer que quando Daniel, ele ouve do edito do rei. E qual era o edito do rei, diaconisa Neila? O edito do rei era o seguinte:
que naquele tempo dos medos e dos persas, quando o rei ele assinava com o seu anel, ele não poderia, nem se ele quisesse, voltar com a sua palavra atrás. E a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, eles caçavam algum defeito, algum erro, com o propósito de tirar Daniel do foco a qual ele tinha sido, colocado. Daniel, ele era focado, é para mim ser presidente, eu vou ser presidente, e eu vou cuidar para que o rei não leve nenhum tipo de dano. Ele não era corrupto, ele era alguém focado no que ele havia sido chamado. Assim era o apóstolo Paulo, ele era alguém focado com a vocação que ele exercia a respeito de ser um missionário, a respeito de escrever as cartas. Ele fazia tudo de acordo com aquilo que ele havia sido chamado, independente do que havia de acontecer com ele. A Bíblia vai dizer que o cenário do apóstolo Paulo era viver de prisões e prisões. E mesmo assim ele não negava Cristo. Ele permaneceu no foco, na vocação. Não que ele tenha alcançado o objetivo que ele quisesse, mas o objetivo dele era estar preso. Era exatamente fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Não que eu tenha alcançado, não que você tenha alcançado, e quando você olha ao teu derredor e vê que muitas das vezes você não alcançou aquilo que você almejou, qual é o desejo do teu coração? Desistir do teu chamado? Desistir da caminhada com Cristo? Não caminhar mais segundo as obras que o Senhor te chamou para fazer? Voltar, retroceder, desistir, olhar para trás e se tornar uma estátua de sal, como se tornou a mulher de Ló? É algo para você pensar, é algo para me pensar. Não que eu tenha alcançado, mas eu me contento com aquilo que eu estou fazendo em Cristo. Porque à medida que eu vou fazendo com Cristo, Ele vai acrescentando na minha caminhada. Esta é a palavra certa que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor Jesus vai dizer no versículo 12 do capítulo 3 de Filipenses, ele vai dizer: não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito. Não, ele não tinha perfeição, mas ele estava buscando a perfeição. Tem gente que fala: eu vou só servir a Cristo quando eu for perfeito. Tem gente que usa esses métodos para poder viver no pecado, a qual escolheu viver. Eu não sou perfeita, mas eu busco em Cristo aquilo que de fato Ele pode fazer na minha vida. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que independente do cenário aonde Daniel estava, ele não perde a direção. Eu não sou perfeito, mas eu vou permanecer no foco a qual eu fui chamado. A Bíblia vai dizer então que Daniel, o decreto era: simplesmente alguém vai pro poço, alguém vai pra cova, alguém vai pra cova dos leões, se buscar o seu Deus, se orar o seu Deus. O que acontece quando o edito é assinado? Daniel, ele perde direção, ele se esconde? Não. O decreto, Paulo, se você continuar falando de Jesus, você vai preso. Eu vou preso, mas eu quero alcançar o meu objetivo, que é estar na glória com o Cristo. Aleluia! A Bíblia fala que primeiro serão chamados que estão dormindo. Paulo está dormindo em Cristo. Então, o prêmio vai ser a salvação em Cristo. Daniel, se você continuar orando ao seu Deus, o que vai acontecer com você? Você vai para a cova. Eu vou para a cova. Mas deixar de falar com meu Deus, eu não vou deixar de falar com meu Deus.
A Bíblia vai dizer que Daniel, ele vai para a cova. Mas como Daniel, ele era alguém especial, o rei, ele faz tudo, até o pôr do sol, para favorecer a Daniel. Ei, eu não sei daquilo que você precisa ser favorecido pelo céu, mas o céu vai te favorecer quando os inimigos se levantarem para te afrontar, para se levantar contra a sua vida, para dizer que você não é digno de receber da parte do Senhor. O céu, ele vai se levantar para te favorecer, porque a Bíblia vai dizer que o rei, ele se levantou para favorecer a Daniel. E mesmo ele não podendo favorecer a Daniel, a palavra do Senhor vai dizer então que Daniel, ele foi para a cova. Mas dentro da cova havia o quarto homem. Dentro da cova o Senhor enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Imagino eu, um bicho que foi chamado para devorar, para esmiuçar ossos. Ele teve que jejuar, porque dentro da cova tinha alguém que, mesmo não sendo perfeito, que tinha alguém dentro da cova que, mesmo não ter alcançado ainda o seu objetivo, não deixou se abalar diante da circunstância. Ei, tem pessoas que talvez olham para você e diz: você não alcançou. Talvez você nem alcance, mas eu ainda prefiro dizer que se Ele fizer na minha vida, Ele é Deus. Glorianda, raia, subcanta, raia, sub, que se Ele ainda não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar nas cartas a Timóteo: venci o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo, quando ele declara essas palavras, ele estava pronto para ser decapitado, para ser morto, em prol de Cristo. Eu não sei qual é o prêmio de consolação que você precisa para continuar a tua caminhada com Cristo, mas independente do que você tenha que sofrer, sofra por amor à obra, sofra por amor a Cristo, porque a nossa fé é a certeza, é a convicção de coisa que nós não vemos, mas nós cremos que o Senhor, Ele fará acontecer na minha caminhada e na sua caminhada. Ei, Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Se todavia o Senhor tem falado algo ao meu respeito, ao teu respeito, Ele é fiel, Ele zela pela tua palavra. A palavra do Senhor, ela não torna vazia, ela compraz, ela faz o milagre acontecer, independente do decreto do homem sobre a tua vida. Fica com a palavra que te ordena a bênção. O Senhor é aquele que está no controle da tua vida. Paulo, ele entende isso quando ele diz: eu ainda não alcancei, mas eu estou a caminho de alcançar. Não saia do caminho porque você não alcançou. Permaneça no caminho, porque quem te prometeu é fiel para cumprir tudo que te prometeu. A palavra do Senhor vai dizer que todos os dias Daniel, ele dobrava os seus joelhos com a janela aberta para a banda de Jerusalém, porque ele cria na promessa que após 70 anos o povo regressaria do cativeiro babilônico. Ainda que Daniel não regressou, ele decidiu acreditar na promessa, ainda que seja difícil. Ainda que tudo que você desejou viver, você ainda não esteja vivendo, não perca a fé. Fica no direcionamento que te ordenou o Senhor. Ele acreditava que ainda que ele não vivesse, os descendentes dele iriam viver. Talvez alguém está inspirando em você, está olhando você para não desistir da caminhada. Ei, você está inspirando alguém
Quando Paulo, ele fala essas palavras, ele estava inspirando a Timóteo a continuar a caminhada. Ei, o céu, ele conta com você. Às vezes você está passando pelo teste. E muitas das vezes, por causa que você está passando pelo teste, o desejo do teu coração é desistir e é parar. Mas a palavra do Senhor para a tua vida hoje é: glória a Deus, aleluia. Não que eu tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo. Ei, não é tempo de você parar, é tempo de você prosseguir, porque é no final que você vai alcançar a vitória. Quando a palavra do Senhor vai dizer que quando o Senhor ele ordena a Moisés, estenda o cajado, veio um vento oriental e de lá para cá abriu o mar. O Senhor não falou para eles irem até o meio, não, o Senhor fala, vai até do outro lado que Miriam, ela tocou os tamborim, é do outro lado que Miriam, ela declarou com outras mulheres, outras filhas de Israel, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Deus, ele vai te dar um novo cântico, e você vai poder cantar, você vai poder celebrar. A palavra do Senhor vai dizer que porque Daniel não desistiu de orar, ele saiu da cova. Mas quem o perseguiu antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões já tinham esmiuçado seus ossos. Ossos fala sobre estrutura. Se necessário for, Deus vai desfazer a estrutura dos seus inimigos, mas ele vai te honrar. Permaneça na direção, permaneça no que Deus ele te chamou para viver, independente do que os homens digam, independente do que o homem decreta. Você não conta com opinião humanas. Deus ele não precisa perguntar para ninguém a teu respeito o que ele tem que decretar sobre a tua vida. Fica com essa palavra no seu coração. Os discípulos, eles puderam ser alimentos do outro lado, porque quando eles entram dentro do barco, eles é direcionado por Jesus a estar num deserto, cenário de descaso. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nesse cenário, eles falam: Jesus, despede essa multidão. E a palavra do Senhor Jesus, ele vai declarar: alimente-os, dai a eles de comer. Muitas das vezes você está vivendo num cenário de deserto, mas você nem sabe o quanto é que pessoas têm se alimentado através da tua fé, através da tua determinação, através do fato de você não parar, não desistir e continuar. Tem pessoas que se inspiram em você. Então permaneça. Não que eu tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo no alvo. Permanece no alvo, porque o Senhor, ele te chamou como flecha para alcançar e atingir. Amém? Deus abençoe com poder e glória.